Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. A penúltima lição deste trimestre, lição 12, com o título Ministério do Novo Concerto. E vamos falar sobre o segundo tópico de segunda-feira, que o título desse tópico também é o Ministério da Morte. Então, nessa pergunta, o apóstolo Paulo faz uma questão interessante. Por que Paulo chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Então, está relatado em 2 Coríntios, sua carta, o capítulo 3, versículo 7, que vem dizendo: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então vamos ler o pensamento inspirado para entender essa expressão que Paulo usou nesse texto. Diz o seguinte, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 232. Traz o seguinte: A glória na face de Moisés foi extremamente dolorosa para os filhos de Israel por causa da transgressão que haviam praticado contra a santa lei de Moisés, ou a lei de Deus, desculpa. Praticado contra a santa lei de Deus. Essa é uma ilustração dos sentimentos dos que violam a lei de Deus. Então aqui tem já um pequeno parecer do porquê que Paulo chamou então ali o ministério da morte. O pecado praticado por eles contra a lei que mostra o pecado. Vamos continuar lendo ainda a Mensagem Escolhida, volume 1, página 238, que diz o seguinte: Moisés viu que o homem só pode guardar a lei moral por meio de Cristo. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe o pecado ao mundo e, com o pecado, a morte. Foi a visão do objeto daquilo que estava para ser eliminado, a visão de Cristo conforme revelado na lei, que iluminou a face de Moisés. O ministério da lei, escrito e gravado em pedra, era um ministério de morte. Sem Cristo, o transgressor estava entregue à própria maldição, sem esperança de perdão. Aquele ministério não tinha glória em si mesmo, mas o Salvador prometido, revelado nos símbolos e sombras da lei cerimonial, tornava gloriosa a lei moral. Os israelitas queriam que Moisés fosse seu mediador, não entendiam que Cristo era o mediador apontado e que, privado da mediação dele, de Cristo, certamente teriam sido consumidos. Então aqui quando faz a pergunta, Paulo, por que Paulo chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Porque a lei mostrava o pecado e o pecador estava condenado à morte. E os filhos de Israel, quando tinham praticado aquele terrível ato de idolatria, quando a lei contrastou essa idolatria, então eles viram ali, não conseguiram fitar a Moisés, o brilho que Moisés tinha de ter estado com Deus e com aquela estava ali com a lei de Deus na mão. Eles não entendiam que não era Moisés o intermediador. Moisés, naquele período, estava realmente sendo o intermediador para falar com Deus, para as decisões e para tudo isso, mas o que o povo de Israel tinha que entender é que havia uma promessa de um Salvador que ia dar sua vida, Cristo, e não chegavam a alcançar essa ideia ainda. Naquela época do monte ainda não alcançavam essa informação ainda. Mas é interessante ver o termo usado aqui pelo apóstolo Paulo, ministério da morte, ou seja, a lei mostrava o pecado, logo o pecador estava condenado, só a graça de Cristo é que salva, se ele teria a possibilidade de salvá-lo. Pergunta B. Qual é a verdadeira condição de toda a humanidade? Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda Romanos 6, 23, só a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Vamos continuar lendo ainda no mesmo livro, Mensagem Escolhida, volume 1, só que agora a página 320 e 321. Diz assim:
A palavra de Deus declara, porque todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Foi o que nós lemos, né? Não há quem faça o bem, não há um só. Também Romanos 13, 12. Seguindo a leitura diz, muitos estão enganados quanto ao estado do próprio coração. Não percebem que o coração natural é mais enganoso do que tudo e desesperadamente perverso. Envolve-se com a própria justiça e ficam satisfeitos ao alcançar o próprio padrão humano de caráter. Mas seu fracasso se torna fatal quando não atinge o padrão divino, pois não podem satisfazer por si mesmos as exigências divinas. Podemos nos medir por nós mesmos, podemos nos comparar uns com os outros, podemos dizer que nós saímos tão bem quanto este ou aquele, mas a questão para a qual o juiz exigirá uma resposta é: temos cumprido as reivindicações dos altos céus? Temos atingido o padrão divino? Nosso coração está em harmonia com o Deus do céu? Então esse tópico termina com 3 perguntas. Mas vamos voltar a B. Qual é a verdadeira condição de toda a humanidade? Condenados à morte. Essa é a condição de toda a humanidade. Então, somente Cristo pode trazer alteração para isso. Só Cristo, através do seu sangue, através da sua graça, através de sua expiação, através do seu exemplo de cumprir a lei, da sua crucifixão e morte, da sua ressurreição, através disso é que nós temos acesso à graça, acesso ao perdão das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas devemos lembrar que, apesar de toda a graça, a lei continua existindo. Logo, para ser salvo, precisamos da graça unicamente. Mas para mantermos salvos, necessitamos cumprir a lei, continuar cumprindo a lei. Não podemos simplesmente estar errando, pedindo perdão e virar uma monotonia ou virar um hábito ou tornar uma presunção o errar e pedir perdão. Pelo contrário, o verdadeiro arrependimento vem de sentir tristeza pelo que fez. Ir a Cristo, entregar essa tristeza e sair dali com a graça. Então isso sim vai te redimir e a partir daí você voltar com sua intenção ou com todo o seu esforço em cumprir a lei. Não porque isso vai te salvar, mas sim como um meio de seguir no caminho rumo a Canaã celestial. E o seu esforço, somado com a graça, somado com o Espírito Santo, a direção, tudo isso vai levar a Canaã celestial. Mas temos cumprido as reivindicações dos altos céus? Essa é a pergunta que tem feito, principalmente para aqueles que têm tentado comparar. Fulano é melhor, eu sou melhor que fulano, melhor que ciclano, eu sou igual. Não, a nossa comparação é Cristo. Temos cumprido os padrões, temos atingido o padrão divino, o padrão de Cristo. Nosso coração está em harmonia com o Deus do céu. Então que essas 3 perguntas fiquem para nós no fim desse segundo tópico dessa lição. Que Deus nos abençoe em sua graça, nos ajude a entender que o pecado não é compatível com Deus. E a lei mostra esse pecado. Então, devemos estar atentos, devemos fazer a nossa parte em querer cumprir a lei, o nosso esforço é valorizado, cuidar do nosso caráter e estar sempre confiando na graça de nosso Salvador. Que Deus dê sua graça e abençoe para isso. Amém.